E aí, tudo tranquilo? Olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, para a gente falar sobre RLM, falar de argumento, isso mesmo. O que nós vamos falar? Nós vamos falar de raciocínio crítico, um assunto que vem em pouquíssimos editais, mas que quando vem você tem que estar muito ligado para não perder uma questão. Vamos falar dos erros de argumentação. Para nós, de forma comum, os erros de argumentação são as falácias. A gente já falou sobre isso, a gente já viu algo no sentido de falácia. Falácia é um falso argumento, ou seja, é um erro de argumentação. Existem duas formas de falácia dentro da parte teórica. São as falácias formais e as não formais. As falácias formais é o erro na estrutura, na montagem do argumento você já vê que tem um erro. Por exemplo, o argumento P, então Q, aí ele afirma Q e conclui P. Isso aqui é um erro, tá? E o erro está na estrutura. Afirmar Q não implica necessariamente que você possa concluir o P. Então, aqui nós temos um erro de estrutura. Isso nos argumentos formais. Agora, nos argumentos não formais, o erro é no conteúdo, tá certo? O erro é no conteúdo. Bem de boa, bem tranquilo. Vamos falando mais sobre isso ao longo do nosso trabalho. As falácias podem ser divididas, de forma teórica em sofismas e paralogismos. Os sofismas são os argumentos que agem de má fé. Isso mesmo, é um erro intencional, tá? É má fé mesmo. Ele quer gerar a ilusão da verdade. Muito se confunde o conceito de sofisma com falácia, tá? Quando a gente fala de argumento modo geral, sem entrar na parte do chamado raciocínio crítico. Como eu falei, pouquíssimos editais, mas quando aparecer eu tenho que estar ligado nesse sentido. Um grande exemplo de sofisma é falar que o amor é cego, não é isso? Falar que Deus é amor e, portanto, concluir que Deus é cego. Olha a situação, né? O amor é cego, Deus é amor, logo Deus é cego. É total má fé a conclusão de que Deus é cego, baseado no que o amor é cego e que Deus é amor, não é isso? Então, um claro exemplo de sofisma. Já o paralogismo, o erro é involuntário. Mas assim, um involuntário bem disfarçadão também, né? Um involuntário bem disfarçadão. Um grande exemplo do paralogismo são os impostos. Imagina assim, o governo resolveu baixar os impostos para o cidadão. Beleza, que maravilha, baixou os impostos para o cidadão. Só que aí o que o governo fez? Ele aumentou os impostos para os empresários. Ele aumentou os impostos para os empresários, para compensar o que ele reduziu do cidadão. E o que o empresário fez quando teve o imposto aumentado? Passou o preço para o cidadão. Isso mesmo, isso é um paralogismo. É um erro involuntário, tá certo? É uma falácia involuntária. Eu baixo os impostos para a população, aumento os impostos para o empresariado e o empresariado repassa os impostos para a população. Ou seja, o governo não errou, Ele usou do paralogismo para ter esse erro involuntário, que aí não parece que é culpa dele, a culpa é do empresário que aumentou o preço. Então, fica ligado na diferença entre o sofisma e o paralogismo, tudo isso dentro das falácias, beleza? Agora, a gente vai conhecer alguns outros tipos de argumento dentro do conteúdo, tá certo? Alguns erros de argumentação pautados dentro do conteúdo. Argumentações não formais, tá? O primeiro que nós vamos trabalhar é o apelo à emoção, tá? O que ele faz? Ele manipula uma resposta emocional. A emoção geralmente está relacionada ao medo, à pena, ao orgulho, sentimentos que mexem com o nosso coração, tá certo? Presta atenção. Um grande exemplo é a comida. Mas em que sentido? Meu filho não quer comer uma determinada comida. Eu não gosto. Eu não quero. Eu digo, beleza. Vou lá, puxo na internet vídeos de crianças passando fome. Isso mesmo, vou na emoção, mas certeza. Eu não quero comer. Vai comer, quer ver? Aqui, ó, tá vendo? Passando fome, passando fome, passando fome, passando fome. Quantas crianças não gostariam de ter essa comida? E você não está querendo comer. É apelo à emoção. Não estou dizendo que está certo, mas é um argumento. Válido ou inválido, a ideia é fazer com que a criança coma.
Beleza? Então, apelo à emoção. Outro tipo é o apelo à natureza. Alega que é natural. A gente alega que algo é natural, tá certo? Um bom exemplo são os remédios naturais dos curandeiros. Não é isso? Ah, emagreça de forma saudável e natural, tomando ervas, né? Você tem que fazer dieta, você tem que fazer academia, você tem que fazer a porra toda, não adianta. Mas é um bom exemplo de apelo à natureza, a questão dos remédios naturais. Ah, você não precisa, tipo, o melão é bom para o câncer, o tomate é bom para o câncer, né? Apela-se à natureza, que diminui o tamanho do câncer de próstata, o tomate, comer tomate ajuda, o melão ajuda a combater o câncer dos pulmões. Paciência, né? Mas pode ter cunhos de verdade, tudo depende da crença, beleza? Vem comigo. Argumento baseado no senso comum. Esse aqui tem que ter bastante cuidado, porque por muito ele vai ser tratado como verdade, tá certo? Por muito ele vai ser tratado como verdade. Um bom exemplo que a gente pode falar de argumento baseado no senso comum é que o cuidado no trânsito diminui a quantidade de acidente, tá certo? Tá certo. O cuidado no trânsito diminui a quantidade de acidentes, não tenha dúvida. Mas cuidado com opiniões sem validades científicas. A atenção aqui à questão do senso comum é o cuidado que eu tenho que ter com as opiniões sem validade científica. Que o cuidado no trânsito diminui os acidentes, isso está certo, tá? E tem validação científica para. Mas, por exemplo, o Brasil, a Copa do Mundo e o ufanismo. O ufanismo, o orgulho de ser brasileiro na Copa do Mundo, que o Brasil é o melhor porque ele tem 5 títulos, versus outros países que não têm 5 títulos. É o país que tem mais títulos, né, de Copa do Mundo. Isso não é uma verdade, tá certo? Isso não é uma verdade. O fato dele ter a maior quantidade de títulos não garante que ele é o melhor do mundo e nós não deveríamos, por isso, ter orgulho e somos os melhores do futebol. Zero. Beleza? Outro tipo de argumento é o argumento de fuga. Esse bastante utilizado. Bastante. Ele se vale do retórico para escapar à discussão, né, central. A discussão central. Apelo à subjetividade. Presta atenção. É apelo à subjetividade. O que o cara faz? Ele elogia alguém, por exemplo, elogiar alguém que cometeu um erro. A pessoa cometeu um erro, tá certo? E para tirar a culpa, não é isso? Para tirar a culpa, vale-se da fuga de elogiar a pessoa. Ah, mas é uma boa pessoa, faz caridade e ajuda os pobres. É, mas bateu na mulher. E aí? Cometeu um erro. Então não adianta apelar para a fuga e dizer que é um bom ser humano se cometeu um erro. Então, cuidado nesse tipo de argumentação também. Aqui só para você conhecer alguns tipos de argumento e ficar ligado. Tranquilo? Continuamos. Olha aí, ó. Presta atenção agora no dilema. O que é um dilema? Um dilema são soluções contraditórias, mas ambas aceitáveis. Um bom exemplo aqui que eu estou usando é a reforma no governo. Mas dilema a gente vive diariamente. Ser ou não ser, eis a questão. Vou ou não vou? Fujo? É tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que você faz? Você corre ou fica? Esse é um dos maiores dilemas, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que você faz? Mas, voltando à ideia das reformas no governo. Há os que defendam, há os que não defendem, né? Os que defendem a reforma e os que não defendem a reforma. E as duas soluções são aceitáveis. Os que defendem a reforma explicam por quê. Os que são contrários à reforma também explicam por quê. Então, efetivamente, você tem um dilema aí que não tem precedentes. E essa é a ideia do dilema. Um pouco parecida com a ambiguidade, mas diferente, não confunde dilema com ambiguidade. Ambiguidade é o duplo sentido, não tem o que fazer, para apresentar a verdade de modo enganoso, tá certo? A retórica da ideologia de gênero versus o casamento gay. Tipo, eu sou contra a ideologia de gênero, mas eu sou a favor do casamento gay. Tá de sacanagem. Tá na ambiguidade. Eu sou contra a ideologia de gênero. Beleza? Homem é homem, mulher é mulher e acabou-se o mundo. E não tem essa putaria de que eu defendo isso ou aquilo. Mas eu sou a favor do casamento gay. É ambíguo. Não estou sendo a favor ou contra, eu respeito tudo. Acredite, eu respeito tudo. Eu estou dando um exemplo. Não vem aqui querer... o professor falando... Não, estou dando um exemplo da questão da ambiguidade.
Beleza? Então, presta atenção porque ela se vale do duplo sentido para apresentar a verdade de modo enganoso. A ideia da ideologia de gênero versus o casamento gay. Sou contra a ideologia de gênero, mas sou a favor do casamento gay. Ou o contrário, sou a favor da ideologia de gênero, mas sou contra o casamento gay. Tá de sacanagem. Ou decide o que tu quer. Não fica em cima do muro. Beleza? Tranquilo, né? Olha aqui agora o item 7, presta atenção. Incredulidade pessoal. Essa é interessante. Algo difícil de entender, por isso considera que não seja verdade. A incredulidade pessoal. Para um bom exemplo aqui, a evolução da espécie. Como que nós surgimos da explosão, né? Teve uma explosão no mundo há sei lá quantos bilhões de anos atrás, e aí a gente veio de dentro d'água, que era um plânctonzinho, que virou um peixinho, que saiu da água, que virou um réptil, que depois virou um anfíbio, que depois virou um macaco, e do macaco virou nós, e de nós não sabemos o que vai virar. Tipo, como pode? Não, professor, eu nasci e cresci sabendo que foi Deus que criou a gente. Criou Adão, criou Eva, pecaram, nos fuderam, e agora a gente tá aí na merda, mas foi Deus que criou. Pois é a incredulidade pessoal, a evolução da espécie, para quem não acredita, né? E aí também, sem apologia à religião. Estou só dando exemplo. Não estou fazendo apologia à religião, não me venha com reclamações infundadas para. Outro tipo é o ad hominem. Palavra em latim bonitinha, ad hominem. O que é que você faz? Você ataca o caráter pessoal do oponente em vez de refutar o argumento dele. Porra, o melhor exemplo aqui é a política. Vemos diariamente as pessoas se degladiando dentro da política, tá certo? Atacando o caráter das pessoas, falando mal das pessoas, mas não defendendo os seus argumentos e tampouco contrapondo ou refutando o argumento do oponente. A política é o maior exemplo que nós podemos ter. Parece que a gente está girando sempre em torno da mesma coisa, mas os falsos argumentos, a política é a melhor coisa que nós temos para falar dos falsos argumentos. É a melhor coisa que nós temos, tá certo? É a política. E o ad hominem é essa ideia, tá certo? Muito parecido com o tu quoque, tá certo? O tu quoque. Também, uma expressão em latim, tu quoque, que é você também. Que basicamente é responder crítica com crítica. Parecido com o ad hominem, mas um pouco diferente. No ad hominem ele ataca o caráter pessoal da pessoa e não refuta seu argumento. Aqui eu respondo crítica com crítica. Um bom exemplo é beber e dirigir, tá certo? Eu bebo e dirijo. Estou dizendo que eu faço isso, tá? Estou dando um exemplo. Eu bebo e dirijo. Mas aí eu vejo alguém ao lado bebendo e indo dirigir. E eu vou lá e digo, olha, não faça isso. Você bebeu, você não pode dirigir. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Que eu bebo e dirijo e tô dizendo para alguém que bebeu agora não pode dirigir. Ou você também, o tu quoque, tá certo? A responder crítica com crítica. Aqui eu dei um exemplo, não de uma resposta em si, mas a aplicabilidade do que seria a ideia do tu quoque, tá? Noção de totalidade. Muito interessante também, quando é uma generalização. Muito cuidado com a generalização. Por mais que nós acreditemos na ideia, nós temos que ter muito cuidado. O exemplo é que todo político é corrupto. Todo político é corrupto. Não é necessariamente uma verdade. Professor, mas é. Tá bom, a gente pode até achar que seja. Mas não podemos generalizar, não podemos dar a noção de totalidade e cometermos enganos, tá certo? É muito parecido com a ideia bíblica, não estou pregando, tá? Mas muito parecido com a ideia bíblica. Você tem lá 1000 pessoas e vai matar as 1000, porque todo mundo está ferrado ali. Não, peraí, tem um que se salva. Aí tu deixa as 1000 vivas por causa desse um que se salva. É um pouco a questão da noção de totalidade. Se dentre os 1000 tem um que se salva, então você não pode acabar com os 1000 por causa desse um. É a noção de totalidade, tá certo? E por esse um você acaba ainda assim salvando todo mundo, ou não matando todo mundo. Não agora falando de político ou corrupto, mas dando uma ideia também da questão dessa totalidade. E a gente vê muito isso na Bíblia,
não a questão da totalidade para a execução, mas exatamente o contraponto dela nesse sentido que eu acabei de explicar. Se liga. Noção confusa. Noção confusa. Aqui, muito interessante também, é o emprego de palavras com significado ou finalidade diferente da forma que foi usada. Nós temos a mania de usar termos, não é isso? Para deixar a linguagem melhor, para deixar o texto mais elaborado, pá. Só que a finalidade com que nós usamos a palavra é totalmente diferente. Uma delas, um bom exemplo é a palavra democracia. Quantas vezes ela é usada de forma diferente à finalidade aplicada? Um exemplo vamos criar uma lei para a manutenção da democracia. Mas a lei, basicamente, é contrária à democracia. E aí? Foi usada a noção confusa, justificando algo que não é aplicável em si. Então, muito cuidado com essas ideias também. Presta atenção. Parece, como eu falei, que a gente está falando das mesmas coisas, mas são vários tipos de erros de argumentação, todos eles com uma característica própria, e que por muitas as bancas cobram exatamente dentro da sua característica. Por fim, nós temos as duas últimas noções aqui dentro do que eu estou apresentando para vocês. O defeito de argumentação pelo exemplo. Muito bom. Você dá um exemplo e conclui a partir desse exemplo, mas você tem um defeitinho ali, que é quando a conclusão não condiz com o que foi exposto. Um exemplo é a doença. Imagina que alguém, ficou gripado numa escola. Um aluno pegou um H1N1. Um aluno. A escola tem 800 alunos. Um aluno está com H1N1. A escola tem um surto. Calma, peraí, é um aluno. Não dá para concluir que a escola tem um surto de H1N1. Foi um aluno de 800. Cuidado. O aluno comeu o lanche da escola e deu diarreia. O lanche da escola está estragado. Mas peraí, foi um aluno? Um aluno que deu diarreia? Os outros todos também comeram o lanche da escola. Como é que o lanche da escola está estragado? O aluno teve diarreia porque o lanche da escola estava estragado. Então, todo mundo vai ter diarreia. Não é o caso. Não dá para dizer que o lanche está estragado porque um aluno teve diarreia. Então, eu dei o exemplo de que o aluno teve H1N1, então a escola tem um surto. O aluno teve diarreia porque comeu o lanche da escola, então o lanche da escola está estragado. Não é o caso e temos que ter cuidado. Tem um pouco a ver com a noção de totalidade. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, dentro do que nós usamos para as argumentações. E por último, noções semi-formalizadas. Interessante essa, chata, tá? As noções semi-formalizadas. É o emprego de palavras sem um devido saber acadêmico. As palavras, muitas delas, não todas, mas muitas palavras, algumas nesse sentido de deixar o texto rebuscado, elas têm um sentido acadêmico próprio e que você não pode desfazer-se desse sentido, desse conceito. Tem muito a ver com a noção confusa, mas um pouco diferente. A noção confusa é o emprego com a finalidade diferente. Aqui é o conceito diferente, onde a gente confunde as ideias, tá certo? E um bom exemplo é que a gente usa o socialismo e o comunismo. Por muitas se igualam, mas na verdade são conceitos diferentes e que nós não podemos confundir. E aí tem a ver com o saber e o conceito acadêmico. Então, presta atenção porque todos esses que nós apresentamos aqui, dentro de conteúdos, são erros de argumentação, falácias entre sofismas e paralogismos, tá certo? Entre falácias formais e não formais, dentro do que nós podemos encontrar em questões de prova e que devemos estar atentos para não cometer esses erros e não perdermos as questões, beleza? Por falar em questões, é o que nós vamos fazer agora para que você possa efetivamente ter a devida noção de como a gente trabalha essas ideias. Vamos lá, já na primeira questão que se apresenta aí. Considerando as características do raciocínio analítico e a estrutura da argumentação, julgue o item. Raciocínio analítico, ao que a gente considera também o raciocínio crítico, tá certo? Dentro dos argumentos, tanto que ele fala a estrutura da argumentação. Julgue o item. A frase, aquele homem não foi promovido porque é filho do diretor, é ambígua, permitindo os seguintes entendimentos. Aquele homem
não foi promovido devido ao fato de ser filho do diretor, e o de que aquele homem foi promovido, mas o fato dele ser filho do diretor não teria contribuído para a sua promoção. Está correto. Às vezes, a falta da vírgula pode gerar um problema. E do jeito como a frase foi dita, aquele homem não foi promovido porque é filho do diretor. Uma é que ele não foi promovido por ser filho do diretor, então não vamos promovê-lo porque nós não vamos beneficiar o filho do diretor. Outra é de que ele foi, mas o fato dele ser filho do diretor não interferiu nisso, ele foi pela sua competência. É uma ideia ambígua, sim, a questão está correta. E aqui você tem uma boa aplicabilidade do que a gente tem dentro da matéria. Então, ficou bem legal a questão aí para você dar uma entendida. Olha a próxima. Considerando as características do raciocínio analítico e a estrutura de argumentação, ó, novamente fala do raciocínio analítico e estrutura de argumentação, julgue os itens. A pergunta: você aplicou bem o dinheiro que adquiriu de forma ilícita, dilapidando o patrimônio da empresa? Traz um ataque direto à pessoa do interlocutor, o qual não pode se defender, pois não há como cancelar as informações pressupostas na pergunta. Presta atenção. Aqui, até aqui, ó, traz um ataque direto à pessoa do interlocutor, tá certo. Tá, um ataque. Você aplicou bem o dinheiro que adquiriu de forma ilícita, dilapidando o patrimônio da empresa? Atacou. Mas o problema é que o qual não pode se defender, pois não há como cancelar as informações pressupostas na pergunta. Ah, sim. Ora, mas se ele provar que não pegou o dinheiro, não dilapidou o patrimônio, quiçá aplicar o dinheiro. Então, a indução de você querer errar a questão, ele fala do ataque direto à pessoa do interlocutor, isso está certo, atacou, mas não dizer que não dá para se defender, pois não há como cancelar as informações, está errado. Tem como se defender sim, visto que se ele, inclusive, não tiver pego o dinheiro, não tiver dilapidado o patrimônio, sequer ele necessariamente aplicou. Ou ele pode ter aplicado o dinheiro dele que não foi adquirido de forma ilícita, mas sim de forma lícita. Então, está errada a questão e não há o que questionar. Próxima. No diálogo apresentado a seguir, o personagem B faz uma crítica ao personagem A para contrapor-se à argumentação deste. A. Você não deveria fumar. É muito ruim para a saúde. B. Olha só quem fala. Que autoridade tem você para ficar falando que eu não deveria fumar e que isso é ruim para a saúde? Você fuma desde os 18 anos de idade. Basicamente aqui você está vendo uma questão do tipo tu, coque. Não é isso? Crítica com crítica. Tá certinho a questão. Filete. Não é isso? Certinho, certinho. O A diz que o cara não devia fumar, e o B vai lá e diz, olha, quem é você para falar que eu não devia fumar se você fuma desde os 18? É crítica por crítica, e a questão tá corretinha. Próxima. Vixe Maria, que negócio grande. Venho acompanhando pelo jornal um debate acalorado entre professores universitários a respeito do tema da especialidade dele, Sistema de Informação. O debate, que se iniciou com 2 professores e acabou envolvendo outros mais, terminou sem que se chegasse a uma conclusão uniforme. Isso nos leva a concluir que o homem não é mesmo capaz de entrar em entendimento e que por isso o mundo está repleto de guerras. Nossa, que profundo! Não é isso? Os créditos da questão, do texto, acerca do raciocínio analítico e da argumentação, raciocínio crítico, argumentação, julgue o item. A conclusão apresentada no texto contém noções semi-formalizadas. Não. As palavras usadas não têm nenhum saber acadêmico diferente do que se fala guerra é guerra, entendimento é entendimento. Aqui não tem nada de forma rebuscada e ousada, sem o devido conceito acadêmico para a finalidade que se tinha. Está falando de guerra, guerra nós sabemos o que é guerra e acabou, entendimento é entendimento, acabou, e que o homem não é capaz de entendimento, mas assim, a questão das noções semi-formalizadas pelo saber acadêmico não se aplica à questão. Interessante questão, chata pra caralho, não é isso? Olha a próxima aí. A maior prova de honestidade que realmente posso dar neste momento é dizer que continuarei sendo o cidadão desonesto que sempre fui. Ó, que belezinha, né? A maior prova de honestidade que darei neste momento é dizer que continuarei sendo o cidadão desonesto que sempre fui. Tá uma beleza, né? Usou aqui uma ambiguidade relaxada. Considerando o texto, julgue o item. A partir da frase apresentada, conclui-se que, não sendo possível provar que o enunciado é falso, então o enunciador de fato é honesto. Tá de sacanagem, né? A questão tá errada. Ele usou da ambiguidade para trabalhar
a ideia, mas assim, ambiguidade e ou paradoxos já são falsos em si e por natureza, não é isso? Você tenta ludibriar a pessoa usando exatamente da ambiguidade ou do paradoxo. Então, a questão está errada, não tem como dizer que o cara é honesto. A maior prova de honestidade que posso dar no momento é dizer que continuarei sendo cidadão desonesto. Pronto, já ferrou-se tudo, tá certo? Questão errada. Dá uma olhadinha aqui para mim, para a gente poder concluir as ideias. Veja que não é um assunto dos mais gostosos de se estudar, mas, por vezes, vai ser um assunto necessário dependendo do edital que você estiver trabalhando. Então, se acontecer para você o edital, presta atenção nas informações, presta atenção na prova, não confunde os conceitos, não seja induzido pela questão. A questão é praticamente uma falácia, né, que ela quer induzir. Algumas, obviamente, outras estão certas, as certas não são falácias, mas presta bem atenção para você não perder questões desse tipo, que são questões preciosas e importantes. Beleza? Raciocínio lógico sempre vai vir para te ajudar, tá? Se não contribuir para a prova, contribui para a vida. E aí é só você seguir continuando estudando até o seu sucesso, até o seu objetivo. Tamo junto e vamos nessa!